Os fundos imobiliários são uma parte significante da minha carteira de investimentos total e são praticamente o meu investimento favorito de se fazer, assim. Se você acompanhar o meu blog durante um tempo, você sabe que eu faço fechamento todo mês, no primeiro dia útil, e que eu divulgo a parte assim, de alocação dos meus ativos, o que está em renda variável, o que é renda fixa, e na parte de renda variável, os FIIs, eles são uma parte significante assim mesmo, e basicamente quase 100% do meu portfólio de renda variável. Por que será que eu tenho essa preferência aqui? Será que é alguma coisa de filosofia, uma coisa de preferência, uma coisa estratégica? Eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo, então fiquem ligados. Olá, investidores e investidoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pinguim Investidor, onde queremos enriquecer e viver a vida boa com investimentos e desenvolvimento pessoal. Como estão vocês hoje? Eu vou falar hoje por que eu tenho essa preferência, quase que uma tara, assim, pelos fundos imobiliários, né, os FIIs, fundos de investimentos imobiliários. E por que eles são uma parte assim, tão significante da minha carteira de investimentos, né? Bom, antes de eu começar a explicar sobre isso, eu tenho que falar para vocês sobre um conceito que precede essa minha preferência por FIIs, e ela é o conceito da renda passiva, né? E todo mundo quer renda passiva é como se fosse o santo graal aí do investimento, é uma coisa que todos os investidores estão procurando lá no fim, né? Mesmo que sejam aqueles caras que querem encontrar a próxima Magazine Luiza, eles estão lá, na verdade, querendo juntar um dinheiro grande para comprar ações que realmente vão pagar um dividendo muito grande lá no futuro, e com isso eles podem usar os proventos desse, né? Para fundar assim mesmo a própria independência financeira deles, né? Mas na verdade, a minha preferência por renda passiva, ela vem de um conceito chamado cash cow, um conceito que eu dei esse apelido meu assim, que é o seguinte: é quando você tem uma quantidade de investimentos, uma caixa de ativos, sei lá assim, e dessa caixa você tem uma quantidade previsível de dinheiro que vai sair todo mês, e você tem a segurança e a previsibilidade de saber que todo mês, salvo por pequenas oscilações, vai sair sempre a mesma quantidade de dinheiro dessa caixa, e você pode usar esse dinheiro, sim, contar com ele, ou você pode usar só uma parte dele e jogar a diferença de volta nessa caixa para crescer ainda mais esse bolo. E esse conceito é muito importante para mim. Ele, de fato, o que, para mim, no meu conceito, define mesmo o que é você ter uma independência financeira mesmo, que é quando você tem uma renda passiva tão grande que trabalhar se torna uma coisa completamente opcional, e com isso ele forma assim como se fosse o fundamento assim de toda a minha teoria assim do investimento assim mesmo, né? Eu não comecei sempre assim, eu não fui sempre assim mesmo também. No começo eu preferia ativos de renda fixa, comecei muito pelo Tesouro Direto, já fiz uma previdência privada, me ferrei muito mal, mas isso era muito atrás, assim, quando eu não tinha um mindset assim, de investimento assim, muito desenvolvido, e eu estava querendo uma coisa simplificada com menos risco. Mas aí eu descobri os fundos imobiliários e eles caíram exatamente como uma luva em cima desse conceito do cash cow. Eu vou descrever por quê agora nessa parte desse vídeo. Então é o seguinte, né? O cash cow, ele requer que você tenha como se fosse um fluxo de caixa passivo de uma maneira previsível e constante, né? Então, vamos dizer assim, previsível significa que todo mês vai cair mais ou menos, né? Salvo por oscilações muito pequenas, a mesma quantidade de dinheiro assim, todo mês, né? Então, se você precisa, por exemplo, de R$1.000 todo mês, você tem que criar uma cash cow que te alimente pelo menos R$1.200 ao mês, assim, porque aí você tem essa margem de gordura que se acontecer uma captação ruim durante o mês em alguns dos seus fundos, ele não vai aí destruir suas expectativas e ganhar menos de R$1.000, só causando você sair no prejuízo do mês, né? E outra coisa é que ela precisa ser constante, ou seja, se você precisa de R$1.000 todo mês, é muito mais seguro você ter todo mês R$1.000 do que você ter R$3.000 a cada 3 meses. Por quê? Porque as emergências quando ocorrem, elas não são previsíveis, e com isso é melhor você sempre ter o dinheiro o mais cedo possível na sua mão e o mais constantemente possível, para você conseguir se replanejar com agilidade quando os imprevistos acontecem, né? Então, os fundos imobiliários sobre as ações, ele tem essas duas vantagens, a previsibilidade e a constância, né? Embora existam algumas ações, por exemplo, os bancos, né, tipo Itaú, Bradesco, que pagam os dividendos todos os meses, as empresas geralmente elas preferem pagar com um pouco menos de frequência, né? Então, geralmente, quando elas divulgam os seus balanços trimestrais, são quando também elas resolvem fazer esse pagamento do dividendo. E você pode sim também viver de renda passiva dessa forma. É igualmente possível também. Só que, dada a escolha entre você ganhar, vamos dizer, X a cada 3 meses versus X dividido por 3 a cada mês, eu prefiro ter o dinheiro nas minhas mãos mais cedo, que aí eu consigo pegar ele mais cedo, dividir ele nos meus investimentos mais cedo, planejar-me financeiramente,
atender a algumas emergências ou oportunidades financeiras com mais agilidade, e com isso é o que eu prefiro assim fazer mesmo, essa constância mesmo. Então os fundos imobiliários eles têm essas duas características. Todo mês cai lá os seus aluguéis, os seus FIIs, e salvo sob algumas condições específicas, como por exemplo o coronavírus agora, que está impedindo alguns fundos de shopping, por exemplo, de captar recursos e pagar os cotistas com esses recursos, né? Os dividendos tendem a ser bem constantes, né? Tão longo que os contratos de aluguéis permaneçam os mesmos e mais ou menos o fluxo de caixa aí das pessoas entrando e saindo dos seus imóveis seja mais ou menos a mesma coisa também, assim. Igualmente com as ações também, a outra segunda grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles podem se valorizar que nem as ações mesmo, assim, ao longo prazo, assim. Eles podem se valorizar tanto de uma perspectiva imobiliária, ou seja, o imóvel, o terreno, a propriedade que o fundo tem em mãos, ela se valoriza do boom imobiliário, por exemplo, assim, ou até mesmo porque a própria valuation deles, né, como propriedade, assim, valorização do próprio negócio, onde está dentro do negócio dele, passa a se valorizar mais, assim, né? Isso é uma coisa, é um fluxo de mercado comum, né? Tanto que elas podem valorizar assim para cima e para baixo, né? Lembrando, o FII é sempre uma renda variável e como vimos no começo desse ano, as cotas caíram e muito, né? Também assim. E com isso, essa é uma outra vantagem assim mesmo, que você vê também, se o dinheiro investido também vai crescendo ao longo do tempo, embora para mim essa é como se fosse uma vantagem secundária, quase como se fosse um efeito colateral de você investir nos FIIs, né? A terceira grande vantagem para mim é que o risco dos FIIs tradicionalmente ele é menor do que das ações. Isso também explica porque os FIIs tendem a ter menos volatilidade, valorizar menos que uma ação, por exemplo, também. Isso é porque os FIIs, eles, especialmente os FIIs de tijolos, né, que investem em imóveis ativos, eles tendem a ter um risco e uma valorização atrelada a um imóvel físico que existe em um certo lugar. Então, o valor desse imóvel, geralmente, ele é estabelecido por contas de normas imobiliárias e padrões assim, imobiliários mesmo de valorização, e com isso eles têm esse valor já mais ou menos fixo. Assim. Então o valuation deles não é tão volátil e especulativo quanto a de uma ação, por exemplo. Uma empresa pode anunciar que vai fazer uma coisa daqui a alguns meses, o que causa o preço da ação já subir. E aí quando chega lá, a expectativa não é atendida, então o preço da ação despenca de novo. Isso não tende a acontecer muito com os FIIs, né? Claro que existem algumas exceções, por exemplo, teve a F Lima 11, né, ano passado, que fez uma bolha, aí caiu tudo de novo, né? Mas geralmente isso não tende a acontecer tanto quando acontece no mercado de ações. E para mim, a quarta e outra grande assim, vantagem intrínseca do FII sobre a ação é que ele tem uma granularidade maior do que a ação. Como assim? Quando você compra uma ação, tradicionalmente você precisa comprar ela em um lote de 100 unidades. Né? Claro que é possível comprar no mercado fracionário, só que a liquidez é um pouquinho menor assim. Né? Então quando você está começando mesmo assim, vale mais a pena você juntar o dinheiro inteiro equivalente e depois comprar tudo de uma vez num lote, né? Que você paga só uma corretagem inclusive. Já nos FIIs, você pode comprar, se quiser, até mesmo um lote. Assim, não tem essa granularidade mesmo assim. Então se você só tem dinheiro para comprar, por exemplo, 10 cotas de um certo fundo, compre 10 cotas desse fundo, não tem problema. E com isso você pode montar uma carteira bem diversificada desde o começo, sem precisar pagar, sem precisar tipo assim, de muito dinheiro, porque você consegue crescer a pizza já na sua estrutura, do zero assim, e só simplesmente aportando regularmente nas mesmas fatias ao longo do tempo. Essa é uma das estratégias que eu uso, por exemplo. E isso também tem uma vantagem implícita, que é que quando você tem está pagando, por exemplo, uma corretora, por exemplo, geralmente você tem que precisar pagar uma coisa chamada corretagem para a corretora comprar ações em nome de você. Só que quando você está fazendo isso com os FIIs, muitas corretoras recentemente começaram a fazer uma isenção da corretagem sobre os FIIs. Isso aí. Elas cobram corretagem para comprar ações, mas quando a operação é sobre FIIs, eles dão uma colher de chá para você. Você não precisa pagar corretagem nenhuma. Você aliando essa granularidade com essa isenção da corretagem, você consegue montar uma carteira de FIIs rendendo para você renda passiva todo mês de graça. Exatamente. Você só vai pagar mesmo o TED da sua conta bancária para a corretora, mas se você usar um banco digital, nem isso você precisa pagar. Você paga 0 para investir uma quantidade pequena e você começar a receber dividendos no próximo mês. É isso aí. Essas são grandes vantagens do que os FIIs têm sobre as ações, na minha opinião. Só que nem dura flores, claro, né? E você pode falar sobre várias desvantagens também que os FIIs possuem, né? Por exemplo, eles não podem captar recursos, né? Exceto se eles emitirem novas cotas. Às vezes eles compram novos recursos aí que, na verdade, são meio danificantes ao fundo. Às vezes o gestor pode fazer uma decisão errada. Isso aí, para o longo prazo, pode danificar a reputação e aí a rentabilidade do fundo.
mas isso são outras coisas que podem ser explicadas assim em um outro vídeo. Enquanto isso, essas são as minhas razões principais pela qual eu gosto dos FIIs, né? Elas produzem renda passiva de uma maneira constante e previsível, elas podem se valorizar exatamente que nem as ações, o risco tradicionalmente é menor que das ações, você pode diversificar com muita facilidade e pouco dinheiro por causa da granularidade e a isenção em muitas corretoras. E é isso aí, pessoal. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, mas responde uma coisa aí. Você já investe em FIIs? Para você, qual é que é a maior vantagem de investir em FIIs sobre ações, por exemplo? Assim? Eu quero saber assim, qual é a sua opinião, então bota aí nos comentários. Enquanto isso, se você não fez isso ainda, por favor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aqui com todas as pessoas que estão pensando em começar a investir aí, que você conhece, porque eu tenho certeza que alguém pode ter muitas dúvidas sobre o que é o fundo imobiliário, como é que funciona, quais são as vantagens, e esse vídeo pode aí ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e seguimos em frente.